Palavra de Deus, Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Palavra de Deus, Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai, que está nos céus. Verso 16 do capítulo 10. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta manhã. Obrigado pela alegria que temos, Senhor, de tê-la à mão, porque ela é instrumento na mão do Teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado pela alegria que temos de poder abri-la nesta manhã, manhã de culto, manhã de comunhão. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a visão plena do que a Tua palavra tem para nós, enquanto passamos aqui na terra, Senhor, os ensinos necessários para uma caminhada na Tua presença. Assim, Senhor Deus, esteja conosco, nos dando a capacidade, a capacitação para vivermos na dignidade do Teu Evangelho, para caminharmos seguros na Tua graça e misericórdia, e não pendermos para a direita ou para a esquerda, mas estarmos firmes, olhando para o Autor e Salvador das nossas vidas. Assim seja conosco como igreja Tua, oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus se importa, Deus sempre se importa. Não há a menor possibilidade que Deus o abandone no esquecimento. Deus está sempre envolvido conosco, desde a criação até o momento de chegarmos na glória. Deus está relacionando-se intensamente conosco. Ele nunca abre mão de estar próximo de nós. Ele tem a visão daquilo que realmente Ele espera da nossa passagem aqui na terra, pois Ele nos criou, Ele nos formou e Ele nos ajuda até chegarmos na Sua presença. Deus nunca abre mão de ser o nosso Deus, e Ele sempre nos conduz em triunfo. Ele nos deu todos os recursos para nós vivermos aqui para a Sua glória. Não há nenhuma possibilidade que Deus nos esqueça e deixe-nos à mercê da nossa sorte. Deus está totalmente envolvido com todos nós, sempre, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa caminhada, sejam eles bons, sejam eles ruins aos nossos olhos. Deus se importa, Deus sempre se importou. A história está escrita com o divisionário da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Antes Deus se importou, e Ele preparou todo o caminho para que o Salvador chegasse até nós. Ele teve todo o cuidado desde a nossa queda, em preparando o caminho para a salvação. Ele deu todos os passos necessários na história, para que Jesus Cristo pudesse, no plenitude do tempo, chegar até nós. E Deus se importou tanto que toda a história antecedente à chegada do Salvador, Deus preparou cada passo. Ele criou um caminho certo para que tudo acontecesse debaixo da sua glória e um povo escolhido pudesse trazer até nós o Salvador Jesus Cristo. Posteriormente da vinda do Salvador, Jesus Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério, até chegar no momento da sua crucificação e morte.
E diz-nos: está consumado, aquilo que precisava ser feito foi feito. Deus se importa com cada detalhe da caminhada da nossa salvação, para nos preparar o retorno para a nossa casa, de onde nunca deveríamos ter saído. A história toda foi marcada com a importância que Deus dá para um cuidado que Ele tem com o seu povo, que somos nós, posterior Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Estamos aqui hoje porque Deus se importa conosco. E Ele se importa tão intensamente, que Ele nos deu uma igreja, para que estivéssemos nesta manhã o cultuando. Ele preparou cada detalhe dessa igreja. 41 anos nós estamos aqui, e Deus cuidou de cada detalhe, enviando pessoas que dessem os primeiros passos, abrindo uma congregação na garagem de uma casa, e as pessoas atravessando os lugares difíceis para chegar até a comunidade. Deus preparou cada detalhe e abriu portas de casas, e pessoas ali se reuniram. Há 41 anos atrás, Deus se importou com esta igreja. Deu-nos pastores, deu-nos presbíteros, deu-nos diáconos, deu-nos membros. Deus preparou cada passo para que nós chegássemos até aqui hoje. E quando você adentrou aquela porta, tem 41 anos que Deus se importa com essa igreja, na qual nós estamos reunidos hoje. Muitas gerações já passaram por aqui. Muitas pessoas já viveram intensamente o Evangelho de Cristo aqui conosco. A história dessa igreja é um testemunho que Deus se importa conosco, se importa com o seu povo. Nós confessamos isso. O texto fala da dificuldade da caminhada cristã. Jesus está chamando os seus discípulos. Eles dizem: que bom que vocês estão comigo. Mas prestem atenção. Verso de número 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nossa, Jesus, o Senhor se importa tanto conosco. Agora o Senhor me dá essa informação, né? Levei um baque agora, né? Levei uma paulada. Deus se importa conosco, mas nos joga no covil. E diz: olha, a partir de agora eu estou enviando vocês. E percebam que vocês não vão cair lá por acidente. Eu estou enviando vocês. Ele diz: vocês estarão aí. Vocês vão viver aí. Preste bem atenção, não é para sair correndo. Vocês vão estar no meio deles. Os lobos vão querer devorar as ovelhas, com certeza, né? Não dá para fazer o contrário. Não tem ovelha que vá devorar o lobo. O lobo vai correr atrás para devorar a ovelha. E nós seremos perseguidos. E ele diz mais, ele diz que isso vai ser tão intenso que um irmão vai brigar com outro irmão. E vocês serão perseguidos nas cidades. E quando vocês forem perseguidos nas cidades, foge dessa cidade, vai para outra cidade. Porque vocês, igreja, serão perseguidos. E quando você for para a escola, enviar seus filhos para a escola, elas serão perseguidas. E quando você for para viver no meio da sociedade, vocês serão perseguidos. Ninguém vai dizer: olha que ovelhinha bonitinha. Não, ele vai querer te devorar. E Jesus está dizendo: eu envio vocês para lá. Ele não diz: olha, vocês fiquem acuados, trancados, dentro das suas igrejas, com bons cadeados, com bons alarmes, e se segure aí. Não, ele diz: eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Vocês têm uma grande missão ali. Lembre-se de uma coisa. Verso de número 30.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu envio vocês, mas eu sei exatamente o que está acontecendo com vocês. Eu me importo com vocês. Eu tenho a capacidade de gerir a sua vida, de conduzir a sua espiritualidade, de conduzir a sua profissão de fé. Queridos, a profissão de fé que fazemos não está presa a nós mesmos. Ninguém professa a fé de mero rácio, de mero pensamento. Nós só estamos aqui porque professamos a fé pela intervenção de Deus. Ah, não, ainda bem que eu professei a fé, né? Jesus não vai me negar. Não foi você que professou a fé. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu a sua vida e o seu coração ao conhecimento da verdade. Você acha que você mesmo professaria uma fé em Jesus? De forma alguma, sua mente não chega lá. Você precisa de Deus. E Deus se importa de tal forma que Ele enviou o seu Espírito para que Ele falasse ao seu coração e transformasse em coração de pedra, em coração de carne. Foi Deus que lhe deu condição, em primeiro lugar, de dizer: eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Deus que lhe deu condição de falar: eu creio na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Foi Deus que lhe deu a condição de dizer: eu creio que eu sou pecador e eu preciso de Jesus Cristo derramar o seu sangue por mim. Eu creio que esta igreja que eu participo é a igreja verdadeira. Isso é professar a fé. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Você nunca faria isso se você sentasse nos bancos da teologia, ou nos bancos do entendimento, ou nos bancos da filosofia, ou nos bancos da psicologia. Você nunca diria: creio em Deus, creio na palavra, creio que sou pecador e preciso de Jesus, creio na igreja verdadeira, da qual eu faço parte. Você nunca diria isso. Você só diz isso porque, enviado para o meio dos lobos, Deus se importou com você e enviou o seu Filho para dar o seu corpo e o seu sangue. E aqui você chegar 41 anos depois que essa igreja abriu as portas e participar da comunhão. Então, queridos, temos 3 recursos. O primeiro recurso é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa. Ovelhas no meio dos lobos são conduzidos pela verdade. Todos tentando nos devorar, e nós continuamos na verdade. Nós não abrimos mão da verdade. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com Deus e ouvimos a sua voz. E Ele nos recompensará. Nós temos a verdade nas nossas mãos e ela é absoluta. Ela é indiscutível, ela é inerrante, ela nunca vai falhar em nenhum das suas promessas. As ovelhas nos meios dos lobos, enviados por Cristo Jesus, têm a palavra, essa que está nas suas mãos. Ela é suficiente. Queridos, ela não depende do discurso. Ela fala no Espírito, ela não fala no discurso. A palavra só fala por meio daquele que escreveu a palavra. Ela não depende daquele que discursa.
A proclamação do Evangelho depende do nosso testemunho, mas a palavra é suficiente na ação do Espírito Santo de Deus, que é soberano sobre toda a criação. E ela fala onde quer, do jeito que ela quer, e nós temos tudo a ver com isso, tudo a ver com isso. Lá no seu quarto, já com seu pijamão, pronto para dormir, preste atenção, Deus pode falar com você. E na hora da sua oração final do dia, Deus pode querer fazer um grande discurso, e você esteja com os ouvidos atentos, porque Ele vai te recompensar. Segundo lugar, nós temos a necessidade do perdão. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós continuaremos pecando, mas nós temos a grande bênção, que é de confessando os nossos pecados, Deus ser fiel e justo, para lavar-nos no sangue de Cristo Jesus, e é isso que vamos fazer agora. Vamos lembrar, trazer, aguçar a nossa memória do sangue derramado, do corpo sacrificado. Ovelhas enviadas para os meios dos lobos não dependem de si mesmas, mas dependem do sangue de Cristo, da cruz de Cristo e do sacrifício de Cristo. E Ele é suficiente, queridos, para nos atingir a todos nós que confessamos o seu nome. Sempre arrependimento e confissão dará em perdão. Não há a menor possibilidade que Deus fuja desta regra que Ele mesmo criou. O arrependimento, mas a confissão gera perdão. Não tenha a menor dúvida disso hoje que você chegou para a ceia do Senhor. E quando a palavra lhe diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, pastor, o pecado que eu cometi ontem foi muito grande. Xinguei todos os argentinos que tinha pela frente. Não, irmão, não é assim, não. Eu xinguei, mas já pedi perdão. Xinguei o juiz dezenas de vezes, mas já pedi perdão, irmão, já pedi perdão. Acordei feliz hoje, porque Deus me perdoou por tudo que eu falei no dia de ontem. Perdoou cada palavra, cada deslize. Terceiro lugar, queridos, Deus se importa porque Ele nos dá a comunhão, e Ele nos dá esse local, e esses irmãos, e aqueles que estão perto, e aqueles que estão longe, lá na China, e aqueles que estão longe, que estão distante de nós, mas que são a igreja do Senhor. Deus nos dá a comunhão, irmãos, enviado por meio de lobos, mas temos comunhão uns com os outros, e juntos, queridos, o lobo se assusta, o lobo nos reconhece como povo de Deus. Juntos na igreja, nenhum lobo vai querer entrar aqui, porque as ovelhas todas juntas aqui sabem o que estão fazendo e de quem são pastoreadas, enviados para os meios dos lobos, mas temos a palavra, temos o perdão dos nossos pecados e temos a igreja para participar. Há um só corpo, Jesus Cristo, há um só Espírito e o Santo, há uma só esperança da glória, há um só Senhor soberano, há uma só fé, nós cremos, nós sentimos e fazemos, há um só batismo, todos nós unidos em um só corpo, e há um só Deus supremo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente. Queridos, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua igreja, Deus se importa com a sua obra, e desde o início até o final, Deus se importa com aquilo que Ele tem para realizar para a sua única glória. Por isso estamos aqui hoje, nesta manhã,
cultuando a Deus e glorificando o seu nome. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.